Audiobook do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric Leslie. Capítulo 3. Quem é o capitão do barco da sua vida amorosa? Lançando o alicerce de um romance escrito por Deus. Uma das grandes histórias do cristianismo é a do apóstolo André, que foi um dos 12 discípulos de Jesus. Certa vez, ele foi levado perante o governador romano Aégias, a fim de ser repreendido por estar sempre pregando a polêmica mensagem de Cristo. Se não parar de falar desse Jesus e da sua cruz, vou mandar crucificá-lo também, ameaçou o governador. Não sei o leitor, mas se eu estivesse no lugar do apóstolo, ficaria muito tentado a exclamar algo como: beleza, você quer que eu me cale? Ok, não abro mais a minha boca. Agora, que tal a gente esquecer esse papo de crucificação? Mas André não se acovardou. Excelência, eu jamais pregaria sobre a glória da cruz de Cristo se não estivesse disposto a morrer por ela. Respondeu simplesmente. No mesmo instante, os soldados levaram o apóstolo e o amarraram brutalmente a 2 traves de madeira ásperas, dispondo-as na vertical, para que ele morresse de forma lenta e dolorosa. Durante os 3 dias que permaneceu ali, padecendo dores que devem ter sido fortíssimas, André pregou a triunfante mensagem de Cristo e de sua cruz, até que, por fim, foi levado, indo encontrar-se com aquele a quem amava mais do que a própria vida. Não sei você, mas ao longo da minha adolescência nunca vi ninguém demonstrar esse tipo de amor por Cristo, essa profunda determinação de segui-lo e esse desapego em relação à vida. E conforme fui me aproximando da idade adulta, percebi que algumas sérias dúvidas começavam a se infiltrar em minha mente, no tocante à veracidade de algumas dessas célebres histórias de fé. Se seguir a Cristo é isso, então por que é que nunca vejo ninguém vivendo nesse nível? Perguntava-me. Na verdade, eu simplesmente aceitava o que eu via na escola dominical. Afinal, minha estimada professora, a senhora Bloomington, era quem contava as histórias. Como é que ela poderia estar errada? Algo, no entanto, me fez parar de simplesmente aceitar essas informações como verdade. Talvez tenha sido o fato de meus professores dizerem o tempo todo que Deus não existia. Talvez a mudança tenha sido em função da debilidade de caráter que eu via em tantos que se diziam cristãos. Ou talvez tenha decorrido do simples fato de eu ter alcançado um ponto na vida em que queria ir além de simplesmente aceitar as coisas, passando a constatar por mim mesmo, em primeira mão, aquilo em que acreditava. Seja qual tenha sido o motivo, o fato é que essa atitude abriu as portas para o ratinho do ceticismo que entrasse na minha mente. E esse incômodo roedor passou a zanzar ali dentro, pondo-se a corroer pouco a pouco toda a minha inocência e fé próprias de criança. Embora meus pais e a senhora Bloomington tivessem me ensinado a Bíblia corretamente, passei a duvidar que um amor tão grande assim por Cristo pudesse ser real. Tornei-me cético de que Jesus fosse realmente alguém por quem as pessoas estariam dispostas a morrer. A ação do ratinho do ceticismo é bastante comum no universo cristão. Vagarosamente, ele já corroeu até mesmo o conceito que temos acerca de quem Deus é e de quem deseja ser para nós. Mas a constatação a que finalmente cheguei é a de que Deus é real, quer eu acredite nele ou não. E no dia em que eu reconheci isso, o incômodo ratinho que vagueava pela minha mente caiu numa ratoeira gigantesca. Desmascarando o cristianismo fajuto. Quando eu tinha 19 anos e era calouro na faculdade, meu barco colidiu com um navio de Deus. Caso o leitor não saiba, digo-lhe uma coisa. Quando trombamos com Deus vivo, o encontro sempre refaz cada centímetro quadrado do barco da nossa vida. Pode-se dizer que durante a minha adolescência tive um pequeno probleminha de insolência. Aos 15 anos, meu melhor amigo Black me ensinou a andar como se estivesse desfilando. Não, falava ele. Você tem que levantar o queixo, olhar de soslaio e andar empinado, tudo ao mesmo tempo. Não é uma coisa de cada vez. É claro que eu não aprendi essas coisas da noite para o dia, mas aos 19 anos já era um perito no assunto. Sabia como andar pela sala com frieza e indiferença, como brincar com o coração das meninas e como fazer com que todos os olhares se voltassem para mim, em sinal de aprovação. Eu havia dominado a arte de ser cristão sem ter que parecer um. E eu pensava que estava me saindo razoavelmente bem nesse negócio de ser crente. Eu não bebia,
Não fumava, não falava palavrão e era virgem. E lhe digo que naquela época eu não contaria a uma alma viva sequer esse lance de ser virgem. Então, considere-se um privilegiado. Afinal, sejamos sinceros, em nossa sociedade, quem fala grosso, anda suado e se recusa a pedir informações na rua, mas nunca levou uma mulher para a cama, não está provando em nada a sua masculinidade. Para mim, Jesus Cristo não passava de um seguro contra incêndio. Eu já tinha aprendido, havia muito tempo, o que precisava fazer para garantir que não acabaria no inferno. Você precisa crer, Eric. Era o que me diziam todos os cristãos à minha volta, desde que eu tinha 5 anos. Crer que Jesus pagou o preço por seus pecados lá na cruz. Ele sofreu e morreu em seu lugar, Eric. Então, aos 6 anos de idade, vestido em seu pijama alaranjado favorito, com uma estampa do ursinho Puff e com a boquinha toda lambuzada de picolé de morango, o pequeno Eric declarou que acreditava. Eu acreditava. Cria que 2000 anos atrás um cara chamado Jesus havia sido pregado no madeiro. Cria que havia levado sobre si todos os meus pecados e que eu podia ter certeza de que não iria para o inferno. Entretanto, se o cristianismo era assim tão importante e eu não estava negligenciando nenhuma área crucial da minha vida, então por que não parecia diferente? Em nada. De um ateu que tivesse bons valores morais, boa educação, hábitos de higiene e boas notas. Bem, não há dúvidas de que o fato de ter trombado com Deus abriu os meus olhos para a verdade, de que o cristianismo vai além do simples fato de crer. Há nele uma dimensão espontaneamente bela, que eu jamais havia percebido. Eu estava prestes a conhecer a canção mais doce. Chrissie e o seu livro. Na época em que o navio de Deus se chocou contra o meu, eu estava lendo um livro que minha irmã Chrissie havia me dado de presente de Natal, quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Minha irmã tinha fama de me dar ótimos presentes de Natal. Quando eu tinha 11 anos, ela me deu uma bola muito bacana. Aos 16, ganhei dela uma camiseta estilo Mamãe Sou Forte e um suplemento para ajudar a ganhar massa muscular. Vários dos meus presentes prediletos vieram dela. Porém, especificamente no Natal daquele ano, tive a impressão de que ela havia perdido o bom gosto. Quando rasguei o embrulho do papel de vermelho brilhante, franzi a testa confuso. Por que minha irmã foi me dar um presente tão esquisito assim? Pensei irritado. Ela sabia que eu só lia revistas de esporte e, além do mais, aquele livro, na minha opinião, tinha uma capa horrorosa. Eu não ia ler aquilo de jeito nenhum. Acho que você vai gostar. Foi tudo que ela me disse. O livro ficou plantado na minha prateleira por mais de um mês, me assombrando. Ao que parecia, Chrissie achava que havia alguma coisa ali que eu precisava para a minha vida. Não demorou muito, fui vencido pela curiosidade e, com muita relutância, peguei-o na estante. Nunca me arrependerei do momento em que finalmente abri o livro, Sem Concessões, a história de Kate Green, e comecei a ler. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Ele narra a história de um homem que buscava a verdade e se pôs a procurá-la por toda parte, nas religiões orientais, em seitas diversas, até que foi parar no cristianismo bíblico, onde finalmente encontrou o que procurava na pessoa de Jesus Cristo. Lembro-me de pensar, bem, mas eu conheço Jesus também, e daí? Não demorou muito, no entanto, precisei encarar o fato de que não conhecia Cristo no mesmo nível que Kate Green o conhecia. Kate reconhecera que Jesus havia lhe dado tudo e, portanto, o mínimo que poderia fazer em retribuição era entregar tudo a Cristo. Eu nunca havia dado nada a Jesus. O Senhor do Universo derramara a sua vida por mim e eu jamais nenhuma vez pensara em qual devia ser a minha resposta diante do mais grandioso sacrifício da história da humanidade. Foi então que uma profunda convicção penetrou em meu coração. Naquela noite caí de joelhos e chorei, dizendo ao meu Criador, o amado da minha alma, que eu estava lhe dando acesso irrestrito à minha vida. Em certo sentido, Deus embarcou no meu navio naquela noite, no barco em que eu sempre comandara. Agora estávamos diante de um pequeno dilema. Quem assumiria a direção? A vida inteira eu havia tomado as decisões, traçado as rotas, escolhido o momento de esfregar o convés e que sabão usar. O navio tinha o meu nome no casco. Ele sempre pertencera a mim, mas agora Deus queria assumir o comando. Gentil como sempre, ele adentrou os aposentos destinados ao comandante.
Eu não via problema algum em que o Senhor controlar algumas partes do navio da minha vida, contanto que alguns compartimentos do convés inferior ficassem sobre minha jurisdição. Mas a verdade é que, mesmo após ter submetido minha vida ao senhorio de Cristo, continuei segurando e protegendo algumas áreas do meu viver, tentando em todas as forças mantê-las sob o meu controle. Colocando de uma maneira bem simplista, podemos resumir o cristianismo como a seguinte expressão: eu saio de cena e Deus entra. Isso significa que o Senhor tinha de entrar em todos os cantos da minha vida, até mesmo naquelas áreas às quais eu não queria abrir mão. Eric, perguntou-me ele, você está preparado para confiar na minha direção? Se eu sou o capitão deste barco agora, então teremos que fazer algumas mudanças, e elas precisam acontecer em outros lugares além da cabine de comando. Protegendo o meu orgulho. Toque, toque. Era ele quem batia. Eu havia descido apressadamente para os compartimentos do convés inferior e trancado as portas. Não sabia ao certo o que ele queria dizer com outros lugares além da cabine de comando. O que eu precisava entender era que quando Jesus Cristo assumisse o controle da vida de alguém, ele não quer apenas comandar o leme e os corredores do barco. Ele quer o navio inteiro. Toque, toque, continuou ele. O primeiro aposento que estava querendo tomar era um espaço que, na minha opinião, ele não tinha nada em que mexer. Toque, toque. Enquanto o senhor continuava batendo, eu me perguntava por que cargas d'água ele estaria interessado num compartimento tão bagunçado e fedorento. Na porta, eu havia pendurado uma plaquinha onde se lia: Orgulho do Lute. Ali eu guardava o jeito de andar que Black me ensinara, meu tom de voz grave e profundo, minha postura arrogante e até o meu penteado bacana. Eu sabia que, se Deus assumisse o controle daquele recinto, as consequências sobre a minha reputação seriam desastrosas. Se ele me despisse de todos esses acessórios que me deixava mais bacana, só me sobraria quem eu era de verdade. A ideia me deixava apavorado. Deus, lembro-me de argumentar. Se o senhor entrar nesse compartimento, eu vou ficar igual um idiota. Aí tive uma sacada de gênio. Olha, alguém pode perceber que estou parecendo um idiota, digo. Alguém que saiba que eu sou crente. O senhor não vai querer que isso aconteça. Pode manchar sua reputação. O leitor já observou que Deus nunca perde uma discussão? O senhor deixou bem claro para mim que se ele estivesse preocupado com a reputação dele, não teria sequer escolhido alguém como eu para representá-lo aqui no mundo. Ademais, se eu estivesse buscando popularidade, não teria permitido que o pendurasse nu em uma cruz ao lado de 2 ladrões. Ele estava me dizendo: Eric, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Naquele dia, renunciei ao meu orgulho, à minha reputação e a todas as estratégias em que me apoiava para parecer atraente aos olhos do mundo. Deixei Deus fazer a vontade dele, permiti que ele me despisse de toda a falsidade e todas as minhas atitudes cujo objetivo era trazer glória para mim mesmo. Confesso que perdi aquele charme que elaborara com tanto esmero, e confesso que perdi um pouco da atenção e da popularidade que costumava ter. Todavia, ganhei algo muito melhor, a capacidade de refletir com a minha vida e, através dela, a semelhança com Jesus Cristo. Em vez de buscar atrair os olhares para mim, minha meta passou a ser atrair o olhar das pessoas para Jesus. E por incrível que pareça, descobrir que fazer isso é, desviar as atenções de mim mesmo e direcioná-las ao Senhor, é uma maneira infinitamente mais gratificante de se viver. Os toques-toques continuaram. Toque-toque. A sensação que eu tinha era de que tão logo abria uma porta, o Senhor começava a bater em outra. Toque-toque. Deus, eu sei que o Senhor está aí fora. Respondi por detrás da porta número 2, que também estava trancada. Mas acabei de lhe entregar o meu precioso orgulho Lude, prossegui. Será que o senhor não pode ir bater na porta de outra pessoa, só para variar um pouco, não? Toque, toque. O compartimento número 2 era pintado das cores laranja e azul. Na parede havia um pôster do John, em tamanho natural. Eu entrava ali para comer batatas fritas e gritar. Na porta pendurara uma placa onde se lia: Cuidado, broncomaníaco feroz. Por alguma razão, Deus queria entrar nesse compartimento aparentemente inocente. Toque, toque. Eu sonhava em azul e laranja.
O Denver Broncos era a minha razão de viver, e naqueles últimos 20 anos, mais de uma vez eu tinha dado a vida por ele. Quando eu era mais novo, minha mãe costumava dizer: Eric, você torce tão alto pelo Denver Broncos, será que não deveria estar vibrando ainda mais alto por Jesus? Na época em que eu tinha 16 anos e cantava irritantemente eu não aceitava bem o discurso da minha mãe, mas agora algo dentro de mim estava mudando. Pela primeira vez reconheci que Jesus de fato era mais digno da minha vibração do que o John L.I. e que ele merecia ocupar o primeiro lugar do meu coração. Naquele dia, renunciei à minha obsessão pelo Denver Broncos. Em vez de ficar idolatrando o time, passei a dirigir minha admiração e devoção ao Rei dos Reis. E também nesse caso, descobri que conforme eu centrava o meu coração e a minha mente em Cristo e não no Denver Broncos, minha vida se tornava incrivelmente mais gratificante. Mais um compartimento. Toque, toque. Nem pensar, protestei, por detrás da porta número 3, enquanto instalava uma tranca extra. Deus, acabei de entregar ao Senhor a minha reputação e o meu amor pelo Broncos. O Senhor não tem nada que vir bater nessa porta. Toque, toque. Deus, o Senhor pode ficar com o que quiser, mas, por favor, deixe esse compartimento em meu poder, implorei. Toque, toque. Na porta do compartimento em questão havia uma placa onde se lia relacionamentos com o sexo oposto. Costumamos pensar que se há uma área da vida sobre a qual Deus não entende nada é a área sentimental. De jeito nenhum, que eu ia ser o tolo e confiar a Deus e sua vida amorosa e acabará se tornando um sujeito tipo Robinson Crusoe, com uma barba branca enorme naufragando na ilha deserta da solteirice. Eu tinha plena certeza de que Deus queria muito me conservar solteiro, embora ele soubesse que eu desejava me casar. E também tinha convicção de que, caso ele não me sujeitasse ao celibato, faria algo ainda pior. Ele me colocaria para sempre ao lado de uma monstra. Ora, eu frequentava uma igreja. Sabia muito bem que as pessoas de aparência bastante esquisita se assentam naqueles bancos. E se Deus amava a elas, pensava, talvez me designasse para amar uma delas também. Podia até imaginar o Senhor me forçando a casar com uma moça por quem não me sentisse nem um pouco atraído. Quer dizer, não havia a menor possibilidade de ele saber o que eu realmente desejava em uma mulher, não era mesmo? Toque, toque. Sei o que você está pensando. Eric, não deixa Deus entrar aí. Você deve estar pensando isso porque sabe que se eu o deixar entrar, talvez se sinta forçado a considerar a possibilidade de abrir esse compartimento da sua vida a ele também. Para ser sincero, tive muita dificuldade em abrir essa porta. Não que as outras não tenham sido difíceis, mas essa era diferente. Esse compartimento não era só uma parte da minha vida. Ele era a minha própria vida. Ou seja, se tirássemos o que havia dentro dele, não sobraria muita coisa de mim. As semanas se passaram e o toque-toque na porta continuou, dia e noite. Lembro-me de perguntar, por que você não consegue confiar nele, Eric? Por fim, entendi que a minha falta de confiança estava diretamente ligada ao fato de eu não conhecer o Senhor de verdade. Se eu tivesse ao menos dado uma olhadinha no coração paterno de Deus, teria visto o quanto ele tem prazer em mim, me ama e me valoriza. Se eu tivesse ideia do quanto Deus estava interessado no meu bem maior, teria escancarado a porta. A verdade é que eu tinha dificuldade de confiar em Deus, porque realmente não conhecia o seu caráter e sua natureza. Ele havia me criado. Ele me conhecia melhor do que eu mesmo. Por que então eu não lhe dizia, Senhor, quero que tu entres nas outras 10 cabines desse corredor e não apenas neste compartimento? Se o leitor deseja viver algo melhor do que este ciclo de relacionamentos relâmpago, isto é, algo realmente belo e relevante, então eu vou abrir o jogo com você. Você precisa liberar o posto de capitão da sua vida e confiá-lo ao Senhor. Precisa abrir mão do pouco que tem nas suas mãos agora, a fim de ganhar algo infinitamente maior. Tem de soltar o leme e permitir que ele o conduza. Depois de muitas semanas, destranquei a porta. Até então, aquela havia sido a coisa mais arriscada que já tinha feito. Lembro-me de ajoelhar com os olhos cheios de água e dizer a Deus, vou confiar que o Senhor sabe o que está fazendo. Então, com o coração apreensivo, fiz uma aliança com o meu capitão. Eu aceito que o Senhor faça o que quiser nesta área da minha vida. Engoli em seco e continuei. Estou disposto, ó Deus Todo-Poderoso, a permanecer solteiro, se esse for o seu desejo para mim.
E se for a sua vontade que eu me case um dia, então a próxima garota que eu namorar e para quem entregar o meu coração será aquela que o Senhor me mostrar ser a minha futura esposa. Ferido por amor a Deus. Quando eu tinha cerca de 20 anos, assisti a um vídeo que transformou para sempre a minha vida. Não era um filme nem um documentário, apenas uma gravação bastante rudimentar de uma pregação feita por um pastor já idoso e debilitado. Na imagem um pouco desfocada, ele parecia com um semblante cansado e o rosto cheio de rugas. Jamais me esquecerei da sua voz trêmula ao iniciar o breve sermão. Apesar do aspecto fatigado e decrépito do seu corpo, seus olhos irradiavam um fervor e uma docilidade que eu jamais vira em minha vida. Não consegui desviar minha atenção dele. Aguardava com expectativa cada palavra que aquele velho homem dizia. Quase como se ele estivesse me revelando a chave secreta para a compreensão dos mistérios do universo. E, de certo modo, ele estava mesmo. Em todos os meus anos do cristianismo, meus olhos nunca tinham visto alguém tão digno do meu respeito. Meus ouvidos jamais haviam escutado uma mensagem tão doce e terna. Não me lembro de nenhuma vez em que meu coração tenha desejado com tanta intensidade conhecer a Cristo em um nível mais profundo. Esse senhor era diferente dos pregadores que eu ouvia no púlpito da minha igreja e dos dinâmicos preletores que já escutara na rádio. Suas palavras penetraram em meu coração. O que ele falou não era novidade para mim, mas foi a sinceridade e a doçura com que ele enunciou suas palavras que tocaram a minha alma. Ele contou no tempo em que vivera em Romênia sob a ditadura comunista e de sua redenção absoluta a Cristo. Falou de sua recusa a negar a fé, dos 14 anos que passara na prisão e das terríveis torturas que enfrentara em decorrência disso. Eu desejava ter o que ele tinha. Era óbvio que eu não queria ser preso, tampouco passar pelas torturas que ele teve de enfrentar. Eu queria era o reluzente tesouro que emanava do seu interior. Ele transmitia algo que, para ser sincero, eu sequer sabia que existia. Tinha a capacidade de enxergar algo a que eu chamaria de um inferno na terra, como sendo a mais doce das bênçãos celestes. Chegou até a se referir aos seus torturadores como aqueles a quem aprendeu a amar. Não me restavam dúvidas de que o tesouro que irradiava dele tinha sido ganho por meio de grande sofrimento. Desde então, nunca mais consegui tirar a sua imagem da minha cabeça. Ansiava pelo que ele possuía, mais do que qualquer outra coisa na vida. A compreensão que esse homem tinha acerca do Deus do universo era exatamente a mesma que o apóstolo André demonstrara ao Senhor, disposto a morrer pelo nome de Cristo. A diferença para mim era que esse testemunho era real, tangível, estava vivo em nossos dias e não enterrado num livro de história. O que eu via na vida dele era uma alegria inabalável, um amor que não se apaga e uma paz inebriante, porque constatei que isso tem um preço. Certa vez, Jesus disse àqueles que eram mais chegados a ele: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, verso 3 ao 5. Em outras palavras, somos bem-aventurados quando não vemos alternativas diante de nós e tudo o que podemos fazer é depender de Deus, porque é apenas quando entendemos e quando carecemos do Senhor que tocamos a sua imensurável grandeza e bondade. Seremos bem-aventurados quando nos virmos despojados daquilo que for mais precioso para nós. Só então poderemos ser eternamente envolvidos por aquele que é o nosso tesouro mais precioso. Aliás, Jesus pregou essas palavras em grego, e o sentido original da expressão bem-aventurado, nessa língua, é pleno de felicidade. O próprio Cristo nos dá a chave que abre a arca, onde se encontra a partitura da canção mais doce. O leitor se lembra de quando afirmei que havia algo melhor no tocante ao amor, mas esse algo se achava num lugar bastante inusitado? Bem, esse lugar é o próprio Deus, e para encontrarmos esse elemento melhor, precisamos descansar no Senhor e nos despojar daquilo que é mais precioso para nós. Em certo sentido, se quisermos encontrar segurança e satisfação em Deus, precisamos estar dispostos a nos tornar vulneráveis e confiar nele. Precisamos ter a disposição de abrir mão do pouco que temos, a fim de receber as grandes riquezas e a suprema felicidade que ele ofereceu. E se quisermos ouvir a canção mais doce, precisamos deixar então que ele direcione o nosso leme. Em outras palavras, nós encontramos esse algo melhor quando nos esvaziamos de nós mesmos, nos rendemos à direção do Senhor.
Abrimos mão da nossa vida e do que é importante para nós e passamos a confiar tudo a Ele. Quando fazemos isso, o músico mais terno de todo este universo nos envolve em sua ternura e põe-se a realizar um recital exclusivo para nós. Abrir mão do que temos não é fácil para ninguém. Todavia, Jesus deixa muito claro que se quisermos ir aonde Ele vai e fazer parte do seu maravilhoso plano, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, dia após dia, e segui-lo. Grosso modo, poderíamos traduzir as palavras de Cristo assim: se sua intenção de me seguir é realmente séria, então todos os dias terá de morrer para o seu jeito de fazer as coisas, confiar na minha direção e permitir que eu conduza o seu navio. Isso quer dizer que eu tenho o direito de levá-lo para onde eu achar melhor. Confie em mim, pois eu o amo mais do que você é capaz de compreender. Eu tenho em vista o que é melhor para a sua vida. Um dos homens que eu tenho como herói chamava-se Jim Elliot. Além de ter sido uma inspiração para mim no tocante à minha história de amor com Leslie, esse homem também me inspirou com sua rendição total a capitão da sua vida, Jesus Cristo. Li suas palavras muitos anos após ele ter morrido sacrificialmente nas mãos dos índios Auca, a quem estava tentando evangelizar. Ele simplesmente afirmou: não é tolo aquele que entrega o que não é capaz de reter, a fim de ganhar o que não pode perder. Jesus disse que para acharmos a vida, primeiro teríamos de perdê-la. O mesmo vale para a vida amorosa. Se realmente desejamos um dia conhecer o lado belo do amor, primeiro precisamos passar pelo seu lado doloroso. Apesar de não ser uma das tarefas mais interessantes de uma construção, despejar concreto constitui uma etapa essencial do processo. O mesmo ocorre com a construção de um maravilhoso romance. A rendição a Deus não é parte agradável e divertida. Ela é o alicerce. Se Deus é quem irá escrever a sua história de amor, então primeiro Ele precisa que você lhe entregue a caneta. Se é Ele quem irá conduzir o seu navio até o porto do romance, que se acha além da perigosa atração das sereias, então Ele precisa ter o controle do leme. Como Jesus afirmou aos seus seguidores certa vez: vocês devem confiar em mim todos os dias, entregando-me tudo, inclusive o próprio sangue e o ar que respiram, para que eu faça o que eu achar melhor. Se desejam andar comigo, precisam deixar-me assumir a direção. Para que você possa algum dia ouvir a canção mais doce que Deus o criou para ouvir, então precisa primeiramente abrir a porta do seu coração para Cristo e permitir que Ele faça a vontade dele, e terá que confiar ainda que o Senhor, na posição de inventor do romance, sabe como escrever uma linda história. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Dia após dia, morro. 1 Coríntios 15, verso 31, parte A. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5, verso B. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 ao 20.